de 2 dias atrás é o Kupiansk. E como vocês podem ver por si mesmos, não importa o que façam, eles tentam realizar algum tipo dos chamados contra-ataques. Eles se deparam com as forças russas, com a ISR russa, inteligência, vigilância e reconhecimento, e são aniquilados. Então, é tudo feito para as relações públicas, como já afirmei muitas vezes, e sim, eles serão isolados do resto, como você mesmo pode ver, especialmente em Kocharyvka, de todas as linhas de abastecimento, porque sim, a linha férrea foi cortada, e sim, eles estão limitados pelo rio Oskol. Então, esse é um dos lugares lá. Então, vamos agora para Guliaipol. Meu Deus, olhe para essa coisa de Guliaipol. Agora estamos olhando para o entorno operacional, ou melhor, o ambiente, como você mesmo pode ver. E teremos mais um caldeirão se aproximando. Mas é assim que a OTAN costuma lutar. Eles criam caldeirões, se destroem lá dentro, e é basicamente isso. E esta é uma noção e uma declaração muito importante do Sr. Belousov, ministro da Defesa, feita durante o colégio. Ele afirmou corretamente que a Ucrânia essencialmente ficou sem pessoal, o que é uma verdade absoluta, a matemática simplesmente não existe. E por mais que tentem usar essa buzificação, como a chamam, ou essa buzificação quando ou pegam essas pessoas infelizes, o que é basicamente uma sentença de morte para elas, e as jogam nesses ônibus e as levam para os chamados locais de treinamento, que dura cerca de 48 a 72 horas, eles as treinam, eles mostram a eles como funciona um fuzil Kalashnikov, provavelmente, mostram como atirar granadas, como rastejar, e é basicamente isso. Então, quando você analisa isso intensamente e entende que a situação acabou, mas isso não impede todas aquelas pessoas na Europa, de ficarem completamente loucas, e falaremos sobre isso. Mas, em relação aos resultados militares, bem, o que posso dizer? Não há como mudar isso. E eu também quero lhes mostrar isto. Esta é a declaração oficial da frota russa do Mar Negro, a frota da bandeira vermelha. Este é o submarino, é o chamado Projeto Varshavianka 636, que alegadamente foi explodido por um drone subaquático. Deixem-me colocar desta forma. Não, eles atingiram o pier, mas sem nenhum dano. Mas, novamente, você não consegue explicar todos aqueles, como já afirmei muitas vezes, e vou repetir. Os chamados especialistas militares no YouTube, a maioria deles está sentada e absorvendo toda esta propaganda da Ucrânia. Não se consegue explicar a eles qual é o impacto real de coisas assim, e depois os submarinos, especialmente o seu casco resistente. Há 2 cascos, geralmente em submarinos russos, submarinos a diesel ou da classe Varshavianka. Eles têm um deles um casco leve, que não é completamente hermético, e eles têm alguns sistemas auxiliares. Lá, eu escrevi sobre isso, sobre como o senhor H.I. Satan, que por alguma razão se passa pelo especialista nos sistemas submarinos russos, o que ele não é, ou o senhor Subbreve, mencionou o caso do Rostov-on-Don, o submarino, que alegadamente disseram ter abatido e completamente destruído, o que, claro, eles não conseguiram fazer. No entanto, naquela altura, em 2023, ele sofreu, de facto, alguns danos no seu casco exterior, que é o chamado casco macio, ou o casco leve, como eles o designam. Os sistemas não foram danificados. O mesmo aqui, mas nem o casco externo está danificado e o submarino continua a cumprir a função. Mas é claro, novamente, como já afirmei, o público ocidental, na maior parte, especialmente os europeus, eles têm lavagem cerebral completa. A minoria deles procura algumas respostas. Mas na maior parte, eles agirão como estômagos ambulantes. Mais uma vez, não se engane, eu entendo. A economia é extremamente importante. Esta é a base da nossa vida e as pessoas têm que reagir às necessidades e provisões econômicas. Mas a questão é que essa é a única coisa que as move. O resto do dia, elas estão bem. Quer dizer, elas, não importa quem chegue ao poder na Europa, eles inevitavelmente continuarão as políticas de ódio à Rússia e estarão dispostos a matar o maior número possível de russos para deitar as mãos aos recursos, porque a Europa está economicamente acabada. Mas, sabe, sou só eu. Então, o que teremos depois disso? E como eu já afirmei em várias ocasiões no meu blog, na verdade,
no meu último vídeo, a senhora, ou Madame Metrevelli, e o senhor Narishkin, o chefe, diretor deste, o Serviço de Inteligência Estrangeira, o SVR, ele e a Madame Metrevelli tinham anunciado oficialmente, mas é claro que não sabemos o conteúdo da conversa deles, porque são dois chefes de espionagem. E eles conversaram, e como você mesmo pode ver, a Reuters informa que o diretor de inteligência estrangeira do presidente russo Vladimir Putin, SIN Narishkin, disse ter falado recentemente por telefone com o chefe do Serviço Secreto de Inteligência da Grã-Bretanha, o SIS, conforme noticiou a TASS na quinta-feira. Há alguns dias eu tive uma daquelas conversas telefônicas que se prolongam bastante. Certo, aqui temos... Isso é uma pista de uma importância realmente crucial. Com a recém-nomeada chefe do MI6, a Blaise Metrevelli. Bem, ela é Dobrovolska, na verdade. Ela pegou o nome Metrevelli, porque o avô dela era de fato nazista. Então, bem, mas o que posso dizer? Narishkin, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira russo, disse que oficiais de inteligência russos trabalhavam oficialmente em Londres e que oficiais do MI6 trabalhavam oficialmente em Moscou, segundo a TASS. Bem, é uma admissão muito interessante, como dizer, de que sim, obviamente, qualquer embaixada em qualquer país tem os seus próprios, por assim dizer, ativos de inteligência lá. Todo mundo sabe disso? E muitas vezes eles operam sob a capa ou o que se chamaria de lenda de diplomatas, jornalistas ou o que for. Então, mas a pista neste caso é a longa conversa. O que poderia ter sido dito pelo senhor Narishkin para destituir Metrevelli, senhora? Eu posso te dizer o que foi dito. Eu posso apostar. Quero dizer, minha casa nisso, que sabemos quem vocês são, sabemos o que estão tentando fazer e haverá uma resposta. Se eles quiserem realmente entrar na guerra de seus serviços especiais, serviços de espionagem, o que na verdade envolve a aniquilação física dos bens. E a propósito, a CIA e o SVR, eles têm um acordo desde os tempos soviéticos. Nós não matamos os vossos, vocês não matam os nossos, e isso tem sido devidamente cumprido. Então, e que trocas também acontecem. Aqui, especialmente quando se trata dos britânicos, a situação é completamente diferente, porque essas pessoas, a CIA também está envolvida, é verdade, mas são eles, de fato, o principal motor, você sabe, por trás de todas as ações terroristas em território russo. E, obviamente, o senhor Narishkin provavelmente lembrou a nova, recém-eleita, por assim dizer, tenho quase certeza que ela é contratada, mas o chefe do MI6, o que os russos sabem, o que por trás do envolvimento do MI6 em alguns casos de ataques terroristas massivos e tudo mais, basicamente mortes de civis na Rússia, os russos sabem de tudo isso, eles realmente sabem os nomes das pessoas, então provavelmente era disso que se estava a falar, e sim, tudo sobre esses outros negócios estranhos também. Mas isso agora é pura especulação da minha parte. Mas no fundo tratava-se de um aviso para a Senhora Metrevelli, que há certas linhas que ela e o seu povo não devem de forma alguma ultrapassar, porque evidentemente, como já tivemos a oportunidade de conversar, e sabe, este especialista Hooley e todos os outros supostos oficiais ou sargentos britânicos que são com grande probabilidade não apenas militares, mas também valiosos ativos de inteligência e serão eliminados. Os russos já assassinaram alguns deles. Isso foi essencialmente o que lhe havia sido explicado. Ela é obviamente uma amadora comparada quando se considera o seu histórico e a sua formação acadêmica. Ela é antropóloga, pelo amor de Deus. E então, se eles querem enfrentar de igual para igual a SVR russa e outras organizações de inteligência que agora estão endurecidas pelo combate, treinadas para o combate e, quero dizer, em situações da vida real, quero dizer, é claro que eles têm todo o direito de fazer isso, mas aí eles não deveriam, sabe, reclamar ou choramingar sobre o resultado que obtiveram. Agora, é claro, os europeus não seriam verdadeiramente europeus se não agissem exatamente dessa forma. Então, eu sugeriria, antes que a gente avance mais um pouco aqui, que você desse uma olhada no blog do Larry Johnson, nosso bom e velho amigo. E ele fez um resumo bem detalhado ontem da conversa que ele teve com o Sy Hersh. E ele conhece o Sy Hersh pessoalmente de longa data.
E sobre quão desligadas da realidade, na verdade, algumas das chamadas negociações da administração Trump estão em relação à Rússia. Mas, novamente, Larry faz esta ressalva, se quiseres, sobressai ter agora 90 anos, então sim, ele provavelmente não está no seu melhor. E sim, lembro-me do Saihesh, há uns bons anos, a tentar expandir o seu conhecimento sobre geopolítica, que é praticamente nulo, né? Ou seja, quase zero. E sobre a Rússia, mas sabe, é só ler o que ele escreveu. E eu concordo plenamente com o ponto principal desse argumento, que eu repito o tempo todo. Eles não fazem a menor ideia, para ser honesto. E então, político... Sim, isto... Ai, meu Deus do céu. Então, o político, olhem só para isto. O problema da UE não é a Bélgica, é o Trump. Eles escrevem sobre quero dizer, esta coisa obsessiva dos europeus, porque eles querem roubar dinheiro, o dinheiro russo. Na verdade, eles já os roubaram. É que agora há um jogo de gato e rato muito sério deles, em termos legais, porque uma vez que se prove que roubaram o dinheiro, e é por isso que querem congelá-los indefinidamente, você entende o que vai acontecer, o UE vai colapsar completamente, incluindo o seu sistema financeiro, e então eles falam que Trump é o problema para... enquanto os líderes europeus se preparam para se reunir em Bruxelas na quinta-feira para discutir o financiamento da Ucrânia, eles o fazem sob uma pressão enorme e sem precedentes dos EUTRA. Bem, quero dizer, eles na verdade têm que agradecer ao Trump por sua administração Trump tentar impedi-los de cometer suicídio financeiro e econômico. Então a política escreve que funcionários da administração Trump têm pressionado governos europeus, aqueles que consideram mais amigos pelo menos, a rejeitar o plano de usar seus 210 bilhões de euros em ativos russos para financiar a Ucrânia, disseram 4 autoridades da UE envolvidas na discussão a político. Sim, senhor. Trump e sua pelo menos a administração dele, digamos assim, está registrado que pressionam os europeus para não cometerem suicídio. Os Estados Unidos estão interessados, juntamente com a Europa, em manter pelo menos algum tipo de liquidez e capacidade de pagar por armas americanas, por exemplo, e outros bens que os Estados Unidos desejam fornecer como principal exportador para tentar conseguir, algum tipo de impulsionar a indústria manufatureira americana. Então, neste caso, sim, os Estados Unidos têm um interesse direto, mas evidentemente os europeus, especialmente essas pessoas, esses subporcos ou porcos inferiores ou o que quer que seja, eles não entendem isso precisamente porque é isso que eles são, como Vladimir Putin os descreveu corretamente. Então, sim, temos esta situação, certo? Então, e muitas pessoas na Rússia, há uma escola de pensamento lá que diz, por favor, roubem isso, ok? Vamos só terminar com isso e isso vai tornar a vida muito mais fácil para acabar convosco e depois basicamente dividir a Europa em apenas estados comuns. Alguns estados serão estados falidos, como a França ou... Bem, o Reino Unido, ele tenta fazer alguma coisa, veremos. Mas essa Alemanha é essencialmente um estado falido? É gerida por pessoas que são completos imbecis. E sim, eles não são os que nós... Alguns porcos, e alguns deles são porcos enormes, mas o que posso dizer então, o que eu sei? E, em conclusão, quero destacar este relatório muito interessante, é um relatório do verão, do verão, e este é do Gabinete de Orçamento do Congresso. Isto é para as pessoas que ainda pensam que de alguma forma, eu estou inventando coisas e que tudo o que lhes está sendo apresentado é algum tipo de universo alternativo. Na realidade, tudo está às mil maravilhas e as Forças Armadas dos EUA são, incríveis, a melhor força de combate que existe. Aqui está o Escritório de Orçamento do Congresso com o seu relatório mais recente. E eles te dão o panorama da disponibilidade. E isso é apenas disponibilidade. A missão primária, o inventário e coisas dessa natureza. Mas olha para isto. Se você for analisar esses números, especialmente o que representa o principal pilar da Força Aérea dos Estados Unidos, que são os caças F-35A, a situação é bastante chocante, certo? Se você tem essa disponibilidade das aeronaves, que é, na média, algo em torno de 50%. Sério.
É preciso fazer a pergunta, o que realmente está acontecendo aqui? Bem, e para aquelas pessoas que adoram falar sobre o quão imensa é a força aérea dos Estados Unidos, bem, ela é de fato grande, especialmente quando se trata do componente de apoio, como os aviões-tanque, sabe, e outras coisas do gênero, aeronaves de reconhecimento e elementos dessa natureza. E claro, existem, obviamente, porta-aviões, e as alas aéreas da Marinha do EUA, mas a realidade é que o número efetivo de aeronaves que os Estados Unidos podem realmente usar para combater em uma situação real, não se aproxima nem um pouco desses números. E então, é por isso que todas as alegações desses perdedores ressentidos que dizem, eu fui piloto em algum lugar. Certo, você foi. Eu te respeito. Você passou pela Academia da Força Aérea, dos EIUA, e você provavelmente sabe pilotar a aeronave, mas a realidade é que não há um único piloto nos Estados Unidos, da Força Aérea ou da aviação naval, vivo que saiba voar em combate real. Quer dizer, eles sabem voar contra a Força Aérea iraquiana ou a Força Aérea afegã, ou como bombardear pessoas, mas é só isso. E, na verdade, os números lá são bastante aterrorizantes, e é por isso que temos a ação do Congresso agora, que tenta estabelecer o limite mínimo, mas o ponto é, não vai funcionar porque é tudo sobre, como já afirmei muitas vezes, recursos tecnológicos, recursos industriais, o pessoal treinado e a capacidade de sustentar a força. Os Estados Unidos nesta fase não têm isso e duvido que venham a ter a capacidade de sustentar as já tremendamente diminuídas forças armadas do EUA e elas vão diminuir ainda mais. E não importa que tipo de legislação aprovem, o problema vai continuar. E porque sabe de uma coisa? Todos esses PIBs inflacionados, não significam absolutamente nada. A maior parte disso são apenas números falsos. E então sim, eu sei, algumas pessoas vão dizer, meu Deus, como foi que chegamos a este ponto? Bem, deixe-me expressar desta maneira. Tenho algumas notícias para eles. Os Estados Unidos nunca estiveram realmente lá para começar. Grande parte disso, sabe? E todo tipo de coisas, sabe, como Top Gun, Maverick, eram, na verdade, principalmente uma questão da propaganda e de Hollywood e coisas do gênero. Obviamente, os Estados Unidos sempre tiveram suas próprias lutas, como qualquer exército tem, mas nunca foi essa força global que podia enfrentar qualquer coisa. Não podia nem mesmo durante a Rússia, basicamente a época das grandes tribulações dos anos 90 e 2000. Então, mas hoje temos um equilíbrio de poder completamente diferente no mundo, especialmente o poder militar. E é por isso que Vladimir Putin estava certo. E pela primeira vez ele diz coisas que o senhor Obama deveria, sabe de uma coisa, ouvir atentamente com toda a sua força. Ele afirmou, Vladimir Putin, que o exército russo hoje não tem rivais. E eu concordo com ele. E era isso que eu queria dizer a vocês hoje, pessoal. E, como sempre, aqueles que gostam do que eu faço, por favor, inscrevam-se no meu canal. E aqueles que têm condições, por favor, apoiem-me no sabem, ou comprem-me um café, ou 2, ou 5, talvez 150. Estou só a brincar. Então, e como sempre, sabem, tenham um ótimo resto de semana e falo convosco mais tarde, pessoal. Tchau.